sobre a cirurgia proctológica nos pacientes com AIDS. Não é? Há um grande receio, há uma grande discussão, há uma grande controvérsia. Para muitos trabalhos da literatura médica, não há diferença, né, em relação a você operar um paciente, a cirurgia proctológica, estou falando, que é uma cirurgia já contaminada, em pacientes que tenham a sua imunologia comprometida quanto ao risco de infecção. Né? Então, o que eu pude observar é que nesses pacientes, o médico deve fazer um estudo detalhado no pré-operatório para ver os fatores de risco. Por exemplo, um fator importantíssimo de exames laboratoriais é você saber a carga viral e de anticorpos, chamado CD4, né, que são os anticorpos que vão matar o vírus do HIV. Então, se o paciente tem uma condição nutricional boa, nutricionalmente ele está bem, massa magra, né, em geral são pacientes jovens, e tem essa carga de anticorpos alta, né, já é um dado muito bom em relação à infecção, em relação à demora da cicatrização da ferida cirúrgica. Então, se associar pacientes com cargas de anticorpos alta e carga viral baixa ou de preferência inexistente, você não tem por que não operar pacientes com HIV. Eu recebo pacientes que chegam no meu consultório da minha clínica com os exames laboratoriais muito bons, mas que o cirurgião não quis operar pelo risco de infecção. Né? Se ele tiver com carga viral baixa, anticorpos alta, e exames de laboratório, né, tipo triglicerídeos, colesterol, né, e açúcar, glicemia, também a níveis normais, não tem por que operar. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se ele tiver com anticorpos baixos, carga viral considerável, e principalmente tiver em tratamento, né, com antirretrovirais, nós sabemos que alguns antirretrovirais ele acaba alterando o colesterol, o triglicéride e o açúcar. A alteração do colesterol, triglicérides e açúcar para mais, para cima, reduzem a atividade dos anticorpos, que são chamados macrófagos. E esses anticorpos é que regulam a produção de uma substância chamada citocina. E essas substâncias que iniciam o processo de cicatrização. Né? Então é uma cadeia. Então tem que ter cuidado para com pacientes que estão em tratamento, você necessitar operá-los, não é o momento predileto, mas precisar operá-los, você ter esse conhecimento a mais, né, de que dosar colesterol, triglicérides e açúcar no sangue. Se estiverem muito alto, não é o momento para operar esse paciente. Tem tratamento clínico, é um abscesso de antibiótico, é uma fissura de drogas que relaxam a musculatura perianal, é uma trombose, tenta com calor, com anti-inflamatório, com pomada local, só se não tiver gente cedendo um abscesso. Não. Mas se tiver com esse exame de laboratório alterado, você já sabe que vai haver bloqueio do macrófago, do anticorpo, imunossupressão, mais risco de infecção e demora de cicatrização. Mas se tiver com esses exames normais, você pode operar que não tem nenhum problema. Eu tenho feito cirurgia nesse paciente HIV positivo e não tem nenhum problema quanto ao tempo de cicatrização. O tempo de cicatrização praticamente não alterou em relação aos pacientes que não são HIV positivo. Tá bom? Então, a taxa de CD4 até acima de 200. Se tiver acima de 500, melhor. Mas acima de 200, 300, 400, você já pode operar tranquilamente. Eu sempre gosto de dar antibiótico para esses pacientes. Eu sempre gosto de começar a cirurgia marcada daqui a 7 dias, eu já começo a dar antibiótico. Para quando eu operar protegido pelo antibiótico. Acho que é um dado a mais de proteção a esses pacientes. Tá bom? Portanto, pode operar sem medo. Se você fizer esses exames pré-operatórios bem feitos, triglicerídeos, colesterol, glicemia, estudar o momento, se estiver com retroviral, melhor parar, não fazer, enfim. Mas você pode operar. Eu tive sucesso nas cirurgias com pacientes HIV positivos, mas dentro de uma estratégia, um planejamento pré-operatório bem feito. Um abraço e boa sorte na sua cirurgia.